Irmãos, é um dos desafios mais gigantesco da minha vida. Um dos maiores desafios da minha vida é ministrar Romanos. E eu quero fazer alguns esclarecimentos, né? Eu não gosto de receber um crédito daquilo que eu não tenho crédito. Essa ministração, querido, toda ela é baseada no comentário de Mark Lloyd Jones. Ele fez um comentário de Romanos, escreveu um comentário de Romanos, né? Na verdade, foram pregações que foram gravadas em fitas cassetes e depois transformadas em livros, tá? O processo foi esse. Embora eu tenha os maiores comentários de Romanos em língua portuguesa, eu confesso que eu tenho passeado por todos eles, pesquisando, tentando compreender, e praticamente eu deixei de lado, querido, porque nenhum deles consegue manter a lógica do raciocínio que eu creio ser o raciocínio de Paulo, entende? Nessa exposição. Eu acompanho, por exemplo, eu tenho o Charles Hodge, né, que o próprio Lloyd Jones fala que é um dos maiores comentaristas de Romanos que tem, mas eu estava lendo o comentário dele e ele diz que o corpo do pecado é o velho homem. Não pode ser, entendeu? Nós já vimos isso aqui, não pode ser. O velho homem não pode ser o corpo do pecado, a mesma coisa que o corpo do pecado, né? E então assim, eu venho acompanhando, eu acompanho Nicodemos, eu tenho aí o Calvino, o próprio Calvino, entendeu? Que aqui nesse aspecto, nesse capítulo, até esse capítulo vinha bem, entendeu? Eu vinha buscando auxílio neles, mas chegou aqui, irmãos, a ministração, ela é tão complexa. Olha para você ter uma ideia do que eu estou falando. Um dia alguém chegou para Lloyd Jones e perguntou por que ele não pregava Romanos. E ele disse, porque eu nunca consegui compreender o capítulo 6 de Romanos. No dia que eu consegui compreender o capítulo 6 de Romanos, então eu prego Romanos. Então é um capítulo realmente muito difícil e que eu espero, querido, com aquilo que a gente vem fazendo, que vocês consigam compreender o raciocínio, porque vem sendo desenvolvido um raciocínio, irmãos, e à medida que a gente vai desenvolvendo o raciocínio, é necessário provar algumas coisas que vão sendo ditas. A semana passada nós falamos sobre o corpo, quando Paulo fala do corpo do pecado, quase todos os comentaristas tomam essa expressão no sentido figurado. Lloyd Jones vai dizer não. Toda vez que Paulo usa corpo, nesses capítulos 6, 7 e 8, ele toma a palavra corpo no sentido literal. Então ele não pode estar fugindo da regra aqui. E aí nós fomos provar para vocês, no capítulo 6, no capítulo 7, no capítulo 8, que todas as citações de Paulo aqui nesses capítulos diz respeito ao corpo físico, sim, entendeu? Então o entendimento não é aquele que foi proposto por grandes homens que eu acompanho. Corpo do pecado é uma expressão para dizer que o pecado ainda habita os membros do nosso corpo, entendeu? E que por causa disso nós ainda pecamos, entendeu? Mesmo que o nosso velho homem já tenha morrido, o velho homem é uma expressão para a nossa antiga humanidade, para o homem que eu era em Adão. Então, mesmo que esse homem já tenha morrido, mesmo que eu tenha morrido com Cristo, sepultado com Cristo, ressuscitado com Cristo, mesmo que eu esteja assentado nas regiões celestiais em Cristo, o pecado ainda habita o meu corpo. Sabe o que tem de interessante nisso aqui, querido? Sabe qual é a parte prática, se é que você quer uma parte prática nesse negócio aqui? É que se todo o desenvolvimento, todo o raciocínio bíblico que vem sendo desenvolvido aqui estiver correto, como eu creio que esteja, senão não estaria pregando, eu poderia pegar aqui, buscar auxílio no Nicodemos, eu poderia ir para o próprio Rod, eu poderia ir para o próprio Calvino, para o John Moore e tantos outros, Spru, que eu acompanho, que eu leio, entendeu? Como eu penso que esse é o pensamento correto, que é isso que Paulo quer transmitir, sabe qual é a parte prática de tudo isso? É a seguinte: quase todos nós entramos em crise com o pecado. Nós somos homens e mulheres de Deus, amamos o Senhor, mas tropeçamos. E quando nós tropeçamos,
A primeira coisa que nos vem à mente é a seguinte: será que eu sou realmente um cristão? Por que eu peco dessa forma? Será que é porque eu não fui salvo ainda? Será que é porque eu não sou um eleito de Deus que eu peco como eu peco? Sabe qual é a resposta que Paulo nos dá aqui? Você peca porque o pecado ainda habita o teu corpo. Mas isso não afeta a tua real condição diante de Deus. Tua alma, teu espírito já foram selados. Já foram, como Paulo diz, irmãos, olha, veja, não só morto em Cristo, não só sepultado em Cristo, não só ressuscitado em Cristo, mas assentado com Cristo nas regiões celestiais. Essa é a nossa posição. Então, o meu pecado aqui não muda essa posição, essa minha condição, entendeu? Não muda. É por isso que há uma promessa, irmãos, de que um dia o nosso corpo será redimido. É por isso que há uma promessa em Romanos 8, de que nós clamamos por esse dia em que o nosso corpo será redimido. Ou seja, ele será completamente liberto do poder do pecado, entendeu? O pecado não mais habitará, o nosso corpo será glorificado e nós estaremos totalmente livres. Agora, entenda, querido, não é porque eu peque que eu perca a minha salvação. Eu já sou salvo, irmãos. Eu já sou salvo. Nós vamos falar sobre isso mais uma vez hoje, entendeu? E eu espero que você entenda. Entenda, querido, essa distinção entre o eu que eu sou, a minha personalidade, meu espírito, minha alma, e o corpo feita por Paulo. Paulo faz uma distinção muito clara. O que eu quero fazer, eu não consigo, e aquilo que eu não quero, isso eu faço. Se eu faço aquilo que eu não quero, já não sou eu que faço. Consegue entender? Mas é o pecado que está em mim que faz. Então é muito claro essa distinção, irmãos, entre a minha personalidade, o meu eu e o meu corpo. O pecado, veja, mais uma coisa, querido, olha, em Adão, o pecado governa toda a minha existência. Eu sou escravo do pecado, eu sou dominado pelo pecado, eu não tenho vontade própria. Em Cristo, irmãos, eu sou liberto desse domínio, dessa escravidão. O diabo não domina mais o meu ser, a minha personalidade. Mas por alguma razão, Deus deixou o pecado no meu corpo. Ele atua nos membros do meu corpo. Lembra como foi que eu terminei a semana passada? Eu estava procurando alguma coisa que pudesse trazer um paralelo dessa realidade que nós vivemos, né? E aí eu achei no Velho Testamento esse paralelo, querido, do povo que sai do Egito para a Terra Prometida. Deus leva o povo até a Terra Prometida, derrota as nações, estabelece o povo na Terra Prometida, mas ele não expulsou todos os moradores, todos os inimigos de Israel. Ficou um remanescente ali. E por que Deus fez isso? Eu disse, não foi porque faltou poder a Deus para eliminar todo mundo. Na verdade, eu li o texto de Juízes, capítulo 3, que diz que Deus fez isso para pôr à prova os israelitas, para ver se eles de fato obedeceriam aos mandamentos do Senhor dados por Moisés. Então nós temos aqui, irmãos, algo que eu creio que seja muito semelhante, irmãos. Muito semelhante, entendeu? Eu acho que o paralelismo aqui é bom, a ilustração é boa, a metáfora é boa, entendeu? O Senhor nos salva, o Senhor nos liberta do domínio do pecado, da escravidão do pecado, mas permite que o pecado ainda habite o meu corpo. E pense comigo só uma coisa, irmãos. Se não fosse o pecado habitando no meu corpo, eu seria completamente santo, no sentido exato da palavra. Como é que seria isso? Não dá para saber, irmãos. Não dá para saber. Como é que é ser completamente santo? A única pessoa que nós temos como referencial é Jesus. Entende? É a única pessoa que nós temos como referencial. Ele foi tentado como nós fomos, mas ele não cedeu ao pecado em nenhum momento. Vamos andar aqui, querido. Vamos ainda falando sobre o corpo do pecado. Essa é uma expressãozinha muito complicada. Querido, eu queria que você estivesse assim à disposição para ler aquilo que eu leio. Sabe, os comentários, os maiores comentários de língua portuguesa.
para você perceber como há uma confusão a respeito disso. E o cara adota um posicionamento a respeito dessa questão e ele não consegue levar adiante, entendeu? Não há uma conexão perfeita do texto com a posição que ele adotou como correta. Eu vou mostrar a vocês, querido, que esse posicionamento nosso, irmãos, pode até estar equivocado, entendeu? Mas a conexão é muito perfeita, irmãos. A conexão é muito perfeita. Então, vamos aqui, vamos ler o texto mais uma vez, rapidinho. Vamos ler o texto mais uma vez. Romanos 6, só o versículo 6. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Só isso. Pai, te louvamos, te bendizemos, te damos graça pela oportunidade e o privilégio de poder estudar a tua palavra. Meu Deus amado, como seria bom, Senhor, se houvesse em cada coração o desejo e a disposição de querer aprender, Senhor, de querer conhecer a tua palavra, Senhor, de gastar tempo mesmo, Senhor, estudando, Pai, mergulhando de cabeça, Senhor, meu Deus, nos livros, Pai, nos comentários, nos dicionários, Pai, mergulhando de cabeça numa vida de oração, em busca de entendimento, Senhor, até que nós fôssemos satisfeitos com a compreensão que nós temos da palavra, Senhor. Gera isso em nós, Pai. Não nos deixa ser preguiçosos, meu Deus. Não nos deixa ser, Senhor, meu Deus, Pai, assim tão desinteressados pelo conhecimento da Tua palavra, Senhor. Mas que haja em nós, Pai, esse desejo, essa fome, essa busca por querer conhecer aquilo que o Senhor nos deixou escrito no nome de Jesus, Pai. Abre o nosso entendimento, Senhor. Ilumina o nosso entendimento, Pai, para que compreendamos e ao compreender a alegria do Senhor de fato venha ao nosso coração, Senhor, porque compreender isso alegra ou alegrará o nosso coração, disso eu não tenho dúvida, Pai. Nos ajude, a nós que estamos aqui na igreja, Senhor, a aqueles que estão acompanhando pelas redes sociais, Senhor, abra o entendimento, ilumina o entendimento, Senhor, para que a palavra seja conhecida, compreendida por eles, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Bom, queridos, eu vou começar fazendo um resumo daquilo que eu disse a semana passada. Mas é um resumo bem resumido, tá bom? É algo bem simples, irmãos. É para você entender o que nós estamos trabalhando. Olha só, nós estamos estudando sobre o corpo do pecado. Paulo fala sobre que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo para que o corpo do pecado seja desfeito, seja destruído. Lá tem o sentido de ser desfeito, tá? Então o resumo é esse: o meu corpo ainda não está livre dos efeitos do pecado e da queda, mas eu como ser, como personalidade, já estou livre, entendeu? Esse é o resumo, é o que Paulo vem dizendo aqui, é isso, irmãos. Meu corpo ainda não é livre, mas eu como ser, como pessoa, como personalidade, eu já estou livre dos efeitos, né, do poder do pecado, tá bom? Bom, quando a gente diz isso, querido, quando a gente faz uma afirmação como essa, há um certo perigo, tá bom? Há um certo perigo. Porque vem para nós a pergunta: será que Paulo está ensinando que o corpo ele é essencialmente pecaminoso? Veja a distinção, né? Uma coisa é o meu ser, a minha personalidade, outra coisa é o meu corpo. Quando eu digo que o pecado ainda habita o meu corpo, será que eu não estou afirmando com isso que o meu corpo ele é essencialmente pecaminoso, mal? E a resposta é não, Paulo não está dizendo isso, de maneira alguma, né? Isso pode ser atribuído ao gnosticismo, que diz que toda matéria é ruim, pode ser atribuído ao hinduísmo ou a qualquer outro desses ismos aí, menos ao cristianismo, querido. O que ele está ensinando é que o pecado que anteriormente governava a totalidade da minha personalidade, agora está governando somente, ou está tentando governar,
a minha parte corpórea. Irmãos, tenha isso em mente. Para Paulo há uma distinção muito clara. Eu vou colocar dessa forma: uma coisa é a minha parte imaterial, espiritual. Outra coisa é aquilo que é material, aquilo que é físico, aquilo que é corpóreo, entendeu? No que diz respeito ao imaterial, eu já estou completamente, vou colocar essa expressão dessa, bem jovem, eu estou de boa com o Senhor, entendeu? Nada mais pode me afetar, nada mais pode me prejudicar, nada mais pode me separar do amor de Deus. Mas no que diz respeito à minha parte material, eu ainda tenho problemas. Por quê? Porque o pecado ainda habita os membros do meu corpo. É engraçado, eu vou falando e só me vem à mente uma passagem. É o Senhor Jesus que chega para os discípulos lá no Getsêmani e ele diz: olha, vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Não há dúvida, querido, que ele está se referindo a isso aqui, entendeu? Não há dúvida nenhuma que essa é uma referência a isso que Paulo está citando aqui em Romanos 6,6. Tá bom? Veja, vamos puxar aqui um pouquinho para a nossa memória. Lembra lá do questionamento que foi feito no primeiro versículo do capítulo 6? Nós abrimos o capítulo 6 com ele, né? A pergunta foi, o questionamento é: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De certa forma, tudo que é dito nesse capítulo é uma resposta a essa pergunta. Paulo, ao responder essa pergunta, ele responde da seguinte forma: de modo algum, ou de maneira alguma, como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Tudo que nós temos no capítulo 6 vem em decorrência desses dois versículos, da pergunta que é feita e da resposta que é dada por Paulo, querido. Como viver no pecado se já morremos para ele? Veja, nós morremos para o pecado e isso significa que ele não tem mais domínio, que o pecado não tem mais poder ou governo sobre mim. E é aqui, querido, que a distinção feita nesse versículo 6 é tão importante, irmãos, é tão fundamental. O pecado não exerce mais domínio, governo ou poder sobre o meu espírito, sobre a minha alma, sobre a minha personalidade, ou seja, sobre a minha parte imaterial. Entretanto, ele ainda habita o meu corpo. Isso é muito claro, irmãos. Eu espero que vocês compreendam isso. É fundamental, querido. É fundamental. Porque a promessa de Deus é que até o meu corpo vai ser redimido, vai ser glorificado, entendeu? Mas isso é em segundo plano. O que Deus tinha para fazer por nós, Ele já fez, né? Ele já nos salvou, Ele já nos alcançou, Ele já nos deu, o nosso nome já foi escrito no livro da vida. Não há mais nada que o diabo ou quem quer que seja possa fazer contra nós, entendeu? É por isso que não há acusação contra os eleitos de Deus, não há acusação. É por isso que nada pode me separar do amor de Deus. Por quê? Porque o que tinha de ser feito por nós já foi feito. No que diz respeito ao meu espírito, à minha alma, à minha personalidade. O espírito está pronto. Ele está assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Novamente, querido, isso lança luz sobre o corpo, né? Então quer dizer que o corpo é em si mesmo essencialmente mau e pecaminoso? Não, de forma alguma, querido, não é isso. Eu vou te mostrar, irmãos, aí novamente, eu estou dizendo, não é porque o pecado habita o meu corpo que o meu corpo seja essencialmente mau ou pecaminoso, não é. Quer exemplo? Aí eu cito aqui como exemplo o Senhor Jesus Cristo. Ele tinha um corpo como o nosso, irmãos. É importante demais que nós não percamos isso de vista. O Senhor Jesus tinha um corpo como o nosso. Ele era um homem como nós, tinha o mesmo corpo que nós temos, tinha os mesmos instintos. Todos e cada um deles estavam em Cristo. Se não fosse assim, ele não seria verdadeiramente homem. Entende? O mesmo corpo que nós temos, ele teve. Eu vou ler aqui o texto. Ele foi tentado da mesma forma que nós somos tentados. Entendeu? Entretanto, não podemos dizer que o corpo do Senhor Jesus Cristo era essencialmente mau ou pecaminoso. Ele foi tentado em tudo, mas não pecou. E eu creio que isso é suficiente para afirmar
que o corpo não é essencialmente mau ou pecaminoso. Veja Hebreus 4:15. Pois o nosso sumo sacerdote, eu estou lendo aqui uma paráfrase, tá bom? É só porque ela deixa bem claro o ponto que eu quero firmar aqui. Pois nosso sumo sacerdote não é incapaz de compadecer-se de nossas fraquezas. Ele próprio participou plenamente de toda a nossa experiência de tentação, exceto pelo fato de jamais ter pecado. Então ele foi tentado em tudo como nós somos, só que com uma diferença: ele não pecou. Tá? Aqui eu vou chamar você para mais uma distinção. Eu quero que você tente compreender. Eu já venho falando, vou me repetindo ao longo da ministração para que algumas coisas fiquem claras na sua mente e isso facilite um pouco a nossa compreensão. A primeira distinção que a gente faz aqui, querido, é de espírito, alma, né, personalidade versus corpo. Paulo faz isso. Nós vamos citar o texto já já, tá bom? A segunda, veja, olha, não há nada de errado com o corpo como tal, não há nada de errado com todos esses instintos, mas mesmo o pecado habitando em nós. Aí eu faço a segunda distinção. Quando eu digo que não há nada de errado, eu faço uma distinção entre o corpo e o pecado que habita em nós. São coisas diferentes. Novamente, quando eu digo que o pecado habita em nós, eu não tenho o pecado como alguma coisa material, como algum tipo de entidade, entendeu? Paulo chama o pecado de uma espécie de lei que opera no corpo. Isso é bom, eu estou fazendo esse esclarecimento, querido, porque eu vi nos comentários que quando alguém levanta a possibilidade de dizer que o pecado habita em nós, como Paulo faz aqui, eles estão tratando o pecado como se fosse algum tipo de entidade e considerando o corpo essencialmente mau. Se o corpo é essencialmente mau, a única forma de salvação para essas pessoas é a morte, entendeu? A morte é uma espécie de redenção, mas Paulo não ensina nada disso. Aí eu chamo sua atenção. Então, há duas distinções vou colocar assim, entre o meu eu e o meu corpo, e há uma distinção entre o corpo e o pecado, e tudo isso é feito no capítulo 7 de Romanos. Então eu vou ler com vocês, e eu chamo você para acompanhar a leitura, porque ela é muito importante. Eu vou ler bem devagarinho, fazendo alguns comentários, para ver se vocês conseguem compreender essas distinções, essas duas distinções que são feitas aqui a respeito de parte imaterial e material e entre pecado e corpo, tá bom? Então vamos aqui, Romanos 7, versículo 17. Então vamos começar com o 17. Bom, querido? Eu li isso a semana passada, mas eu vou ler mais uma vez, tá? Isso vai nos ajudar um pouco a compreender essas distinções que eu coloquei aqui para vocês. Então vamos lá. Neste caso, quem faz isso já não sou eu. Aí eu vou, só um minutinho, eu vou abrir aqui em Romanos, vou para o 7. Eu estou no 17, eu vou ler o 16 para te dar um pouco mais de compreensão. Vamos começar do 15, olha só. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Versículo 17. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Irmãos, preste atenção nisso aqui. Não faço aquilo que quero fazer, mas faço o que odeio. E por que eu não faço o que quero, mas faço o que odeio? Porque o pecado habita na minha carne. É o que ele está dizendo. Eu não faço o que quero, mas faço o que odeio. Por quê? Porque o pecado habita na minha carne. Olha, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, ou seja, na minha personalidade, mas o não realizá-lo. Então ele está dizendo aqui, e ele vai repetir isso aqui. Olha, vamos ler logo. Ó. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Você consegue perceber a diferença? Primeiro ele diz assim, olha, porque eu sei que em mim, na minha carne, é uma referência ao corpo, no meu corpo não há bem nenhum.
É mais ou menos isso que ele está falando. O carne aqui, querido, é o corpo dominado pelo pecado, escravo do pecado, nesse sentido, tá bom? Então, nesse aspecto, não há bem nenhum. Veja, se não há bem nenhum em mim, como é que ele pode dizer assim, olha, pois o querer o bem está em mim? Quando ele diz, eu sei que em mim, isso na minha carne, ele está falando do pecado que habita o meu corpo. Quando ele diz, em mim está o querer o bem, esse mim aqui é uma referência à personalidade e não mais ao corpo habitado pelo pecado, entendeu? Então há uma separação entre a personalidade e o corpo habitado pelo pecado. Agora veja no versículo 20, ele é mais claro ainda. Se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Eu sei que quando a gente chegar nessa parte aqui, irmãos, nós vamos gastar muito tempo estudando isso, porque imagine se nós estamos há 3 semanas nesse negócio no versículo 6, né? Mas quando a gente chegar aqui, nós vamos gastar um bom tempo para compreender as minúcias. Por enquanto, eu estou apenas olhando isso de cima, entendeu? De cima. Perceba, irmãos, se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que há em mim. Ele está dizendo assim, olha, no meu homem interior, ele vai dizer isso aqui, na verdade, dessa forma, o meu homem interior quer fazer aquilo que agrada a Deus. Há um desejo interior em mim de fazer aquilo que agrada a Deus. Só que, ao tentar fazer aquilo que agrada a Deus, eu vou encontrar no meu corpo uma lei que está lutando contra aquilo que o meu eu quer. Veja, versículo 21, assim, encontro esta lei. Quando quero fazer o bem, o mal reside em mim, ou seja, o pecado reside em mim. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, né? Mas vejo nos meus membros, nos membros do meu corpo, outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Qual é a luta aqui, irmãos? Paulo, como homem de Deus, salvo, ele tem prazer na lei de Deus. Vamos usar essa palavra. Ele tem prazer na palavra do Senhor. Só que quando ele quer viver aquilo que ele sabe, ele encontra uma lei que o aprisiona. Veja que coisa interessante. Olha, há uma outra lei guerreando contra a lei da minha mente que me faz prisioneiro do pecado que está nos meus membros. Irmãos, eu diria que esse é o drama de todo cristão. Não há dúvida, irmãos. Se você nasceu de novo, você vai querer, você vai desejar fazer as coisas que agradam ao Senhor. Você vai desejar ler a Bíblia, você vai desejar orar, você vai desejar viver uma vida santa, só que você vai encontrar uma luta, é o que o texto está dizendo. E a luta se dá porque o pecado está agindo nos teus membros, despertando você para fazer aquilo que você não quer. Quer um exemplo do que eu estou falando, irmãos? Quantas vezes você não já se ajoelhou para orar ou foi para a cama para orar e é só começar a orar e o sono da morte bate ali na tua vida. Bum! Aí você não consegue fazer mais nada. Ou então você vai ler a Bíblia e o mesmo sono da morte vem, entendeu? Te visitar. É uma ação maligna do pecado agindo na tua vida para que você não faça aquilo que agrada a Deus. Então, essa distinção é muito clara aqui, irmãos. Meu eu, ele usa, veja, os termos que ele usa aqui, irmãos. Homem interior, minha mente, né? Tudo isso são termos para ele descrever essa parte imaterial em mim. Aí quando ele fala do pecado, ele fala do, veja, não sou eu, o mal que reside em mim, né? Ele fala dos membros, ele fala da lei do pecado, tudo isso é uma referência para a ação do pecado na minha vida, me levando a fazer coisas que eu não gostaria de fazer. Bom, tudo isso para te dizer uma coisa. O corpo não é essencialmente mau. Se fosse assim, Jesus teria pecado, porque ele teve um corpo como o nosso. Ele teve os mesmos instintos que nós temos. Ele foi tentado da mesma forma que nós fomos, entende? Mas, contudo, todavia, ele não pecou, ele não cedeu a esses impulsos. Vou dar 2 exemplos de instintos, irmãos, para você saber do que eu estou falando. Primeiro, nós temos o instinto sexual. Houveram mestres na história da igreja, né, e ainda existe isso hoje ainda,
que consideram o instinto sexual essencialmente mau e pecaminoso. Você vai ver igrejas onde o obreiro não pode se casar, entendeu? E aí você vai ter outras variações ou derivações desse negócio todo, porque consideram o sexo, o instinto sexual, essencialmente mau e pecaminoso. Eu lembro de um colega não, gente, é um pastor, que foi, durante algum tempo a gente acabou desfrutando de alguma amizade, o pastor Júnior Bueno, eu cito muito ele aqui. Ele, falando num congresso para jovens, ele conta, só que ele é muito divertido, né? Eu não consigo falar como ele fala, mas ele conta o drama que ele viveu quando adolescente, na fase adolescente, quando tudo aflora, entendeu? Quando todos os hormônios, quando tudo está. E ele dizia: Deus, me tira esse desejo, Senhor, me guarda desse negócio. E aí eles que, quando chegou um tempo, né, já casado, ele chegou à conclusão, disse assim: Senhor, ainda bem que o Senhor não tirou o desejo, porque se o Senhor tivesse tirado o instinto sexual, eu acho que eu estava do lado errado do jogo hoje. É natural em nós, irmãos, entende? O instinto sexual, querido, foi dado por Deus ao homem para que ele procriasse, entende? É natural isso. O problema do sexo e ele só é mau e é pecaminoso quando ele é realizado fora dos padrões que Deus estabeleceu. Aí o sexo é terrivelmente maligno, entendeu? Fora dos padrões de Deus, irmãos, o pecado, o sexo, ele é destrutivo. Poucas coisas são tão destrutivas como o sexo fora dos padrões que Deus estabeleceu. Que é um outro instinto, o da fome. Todos nós sabemos, querido, que comer demais é pecaminoso. Mas quem vai condenar o fato de que você sente necessidade de se alimentar simplesmente porque algumas pessoas comem demais e fazem-se culpadas do pecado da gula? Entende? Não é porque alguns exageram na comida que o instinto de se alimentar é pecaminoso. Não, não é. Foi o Senhor que nos deu ele. E eu poderia falar de tantos outros instintos, irmãos, que Deus nos deu. Por si só, eles não são pecaminosos. O problema é que quando usado de forma errada, né, e o diabo é aquele que nos seduz por meio do pecado que habita em nós, para que nós usemos o nosso corpo, para que nós usemos os nossos instintos de maneira errada, contrária à vontade de Deus. E aí nos coloca numa situação pecaminosa, nos coloca numa situação perigosa diante do Senhor, irmãos. Tá? Então vamos lá. O corpo não é essencialmente mau nem pecaminoso. Nós temos o exemplo de Jesus. Qual a diferença entre o nosso corpo, no caso, e o corpo de Jesus? Se é que eu posso colocar dessa forma. A diferença, querido, é que nós nascemos em pecado. Está lá, Isaías 51, 5, né? Eu trouxe aqui até uma tradução diferente da que eu costumo citar para vocês, porque o texto diz assim, olha, sei que sou um pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu a minha mãe. Né? Eu nasci em iniquidade e em pecado eu fui concebido, diz a versão mais tradicional desse texto. Então eu já nasço em pecado, com todas as tendências ao pecado, com o pecado habitando o meu corpo e me seduzindo para fazer aquilo que é errado. No caso de Jesus, ele nasceu santo, irmãos. É o que diz Lucas 1, 35. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, sobre Maria, né, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Ouça isso, irmãos. Todos e cada um dos instintos ou impulsos de Jesus e todos os seus poderes, faculdades e tendências tinham a proporção certa e eram mantidos em seus lugares certos. É por isso que o diabo nunca alcançou sucesso quando tentava o Senhor Jesus Cristo. Mas conosco é diferente, irmãos. Nascemos com tendências más, nascemos com os elementos corporais predominando sobre nós e nos tiranizando, e eles nos dominam. Portanto, por causa desse nascimento, dessa natureza que nós herdamos, irmãos, nós somos obrigados a lutar contra a luxúria, contra a concupiscência, contra os desejos errados. Já o Senhor Jesus Cristo,
Ele nunca teve que combater a luxúria, pois nele não havia isso. O diabo tentou seduzir, mas nunca alcançou sucesso. O problema é que nós, queridos, somos criaturas que já nasceu com erro de fabricação, entendeu? É o carro que já vem desalinhado de fábrica. Com o carro ainda é bom que você pode mandar alinhar. Conosco, irmão, só Cristo para alinhar a gente. Entende? Mas já nascemos com defeito de fabricação, irmãos. Quando você nasce, o pecado já está lá nos membros do teu corpo. É uma herança maligna, né? Já está lá, irmãos. Já está lá. E nós vamos ter que lutar com ele até o último dia da nossa vida nessa terra. Deus nos salva, Deus nos liberta, Deus nos transforma, mas o pecado ainda continua sujeito ao pecado. O corpo ainda continua sujeito ao pecado. Portanto, querido, o ensino não é que o corpo seja essencialmente mau e pecaminoso, mas que o pecado ainda tem poder sobre o corpo, mesmo no homem que está em Cristo. É por esse motivo que Paulo diz que nós ainda estamos aguardando a redenção do nosso corpo. Lembra do que eu falei sobre salvação, do plano de salvação? Quase tudo foi executado, mas faltam uns detalhes que ainda não aconteceram. Nossa salvação está quase completa, ela ainda não está totalmente completa. Nós ainda aguardamos a redenção do nosso corpo. Olha, Romanos 8, 23. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos. E aí ele explica o que é essa adoção como filhos. Ele diz, a redenção do nosso corpo. Falta um pequeno detalhe, irmãos, na nossa caminhada. Queridos, enquanto nós estivermos aqui, nesse mundo, a carne será fraca. Nós podemos lutar. É possível que a gente experimente tempos tremendos na presença do Senhor, mas sempre alerta. É a palavra de Jesus, vigiai e orai, porque nós temos essa fraqueza em nós, entende? Olha, querido, eu já disse que a expressão o corpo do pecado significa o fato de o pecado ter poder sobre o nosso corpo. Só que agora, querido, eu quero ir um pouco além e trazer um significado diferente para essa expressão. Qual é esse significado? Carne. Ela não só apenas, corpo do pecado não apenas significa que o pecado ainda tem poder sobre o nosso corpo, mas ela significa também carne. Essa expressão ela vai aparecer em Romanos 6,19, ela vai aparecer no capítulo 7 e no capítulo 8 de Romanos. A carne não significa o corpo em si, o corpo, mas significa o corpo como está sendo usado e tiranizado pelo pecado, ou seja, o corpo como que possuído pelo pecado e pelo mal. Isso é carne. E aí se você pensar lá em Gálatas, da luta que nós travamos, entendeu? Para que a gente viva, se você viver no Espírito, você não satisfará as concupiscências da sua carne, entendeu? E lá ele descreve o que é essa carne. As obras da carne são, ele passa a descrever as obras dessa carne, desse corpo que ainda é dominado pelo pecado, entendeu? Que ainda está sujeito ao pecado. Então vamos sintetizar aqui, querido, o versículo 6 de uma forma um pouco diferente, já com essa compreensão toda que nós temos. Veja, fica assim, olha, sabendo isto, que o nosso velho homem, ou seja, a nossa velha humanidade, foi crucificada com Cristo, para que esta prisão em que nos mantém o pecado, mesmo no corpo, venha a tornar-se nula, inútil e ineficaz. O velho homem foi morto, o velho homem foi crucificado para que esta prisão que nos mantém ainda, irmãos, né? Veja, para que essa prisão em que nos mantém o pecado. Olha como que Lloyd Jones coloca isso. Ele diz que o pecado é uma prisão para nós. Mesmo para nós que já estamos salvos, o pecado ainda é uma prisão. Por quê? Porque ele ainda tem domínio sobre os membros do meu corpo, entendeu? Mas o velho homem foi crucificado para que essa prisão venha a tornar-se nula, venha a ser desfeita, venha a se tornar ineficaz, entendeu? Então, quando eu penso nisso,
vou chamar a sua atenção para um detalhe interessante. Repetindo a palavra de Paulo, olha, o nosso velho homem, a nossa velha natureza, o homem que eu era em Adão foi crucificado. Com que propósito? O propósito é, repetindo aqui, é para que essa prisão, que é o pecado no nosso corpo, torne-se nula, seja desfeita, entendeu? A ideia é que, uma vez que o velho homem foi crucificado, nós sejamos livres no corpo. Bom, esse é um processo e, repito, nós podemos até alcançar algumas vitórias enquanto aqui nesse mundo, tempos de extrema comunhão com o Senhor, né? de muita subjugação da carne, mas ainda assim, querido, o alerta sempre vai ressoar na nossa mente, no nosso coração. Vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Não importa como que eu esteja vivendo, quantas vitórias eu esteja alcançando na minha relação com Deus, na minha comunhão com o Senhor, de me aproximar do Senhor, o alerta vai ressoar o tempo todo. Olha, vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Falando nisso, né, já pensou qual é o propósito da salvação? Porque esse texto fala disso. Essa seção que nós estamos estudando aqui, do capítulo 5 até o 8, ele tem a intenção, tem o propósito de trazer segurança para nós, irmãos, segurança. Quando Paulo ensina isso aqui, um dos propósitos de Paulo é nos dar segurança. Eu já morri com Cristo, eu fui sepultado com Cristo, eu ressuscitei com Cristo, eu estou assentado com Cristo nas regiões celestiais, né? Então isso fala da minha salvação. Minha salvação está ok, está garantida, está segura, ninguém pode roubar ela de mim. Mas tem esse detalhe ainda. A carne é fraca, e eu ainda vou lidar com tentações, e eu ainda vou ter que encarar o pecado, entendeu? Veja, qual é o propósito da salvação, irmãos? É que fiquemos inteiramente, completamente livre do pecado e dos seus efeitos. Quando nós pensamos no pecado, nós pensamos na libertação da culpa do pecado, do poder do pecado e da corrupção do pecado. Nós já fomos livres da culpa e do poder do pecado, mas ainda não fomos livres da corrupção do pecado. E aí, mais uma vez, é uma expressão para falar do pecado que habita. Ele ainda habita o nosso corpo e nós ainda estamos sujeitos a essa corrupção do pecado, entendeu? Isso só vai ser possível, uma libertação completa, quando o nosso corpo for redimido, quando o nosso corpo for glorificado. Bom, essa realidade, querido, dessa libertação total do pecado, ela é uma realidade parcial, né, pois o corpo ainda não foi redimido. Mas chegará um dia em que essa realidade será completa. Entretanto, mesmo, e aqui eu chamo sua atenção, porque esse é um dos propósitos em Paulo dizer o que ele disse, que o velho homem foi morto para que o corpo do pecado seja desfeito. Veja, mesmo na atual situação em que nos encontramos, somos desafiados por Deus a viver o mais próximo que pudermos da realidade vivida pelo nosso Senhor Jesus Cristo enquanto esteve na terra e da realidade de Adão antes de sua queda. São os dois exemplos que nós temos do corpo e que nós justificamos aqui, usamos para justificar o fato de que o corpo não é essencialmente mau ou pecaminoso. Então eu já falei de Jesus, que teve um corpo semelhante ao nosso, e agora eu incluo aqui Adão, que também teve um corpo semelhante ao nosso antes da queda, entendeu? Só que um corpo perfeito. Antes da queda, Adão era perfeito, querido. Não havia nele pecado algum. No seu estado de inocência, né, ele podia usar todos os instintos do seu corpo de maneira natural e normal, sem pecar. Entretanto, quando ele desobedece a Deus, ele cai desse estado de inocência e tudo desanda. O equilíbrio foi perdido e o corpo começou a predominar, a tiranizar e exercer controle sobre nós. Eu disse a semana passada, irmãos, que quando o homem está sem Cristo, ele é como um ser, como um animal irracional, entendeu? A busca por satisfação dos seus instintos é uma coisa irracional no ser humano sem Cristo. Vocês sabem disso, essa é uma realidade.
Por mais que haja pessoas controladas, queridos, em algumas áreas, em outras eles agem como animais irracionais. Essa é uma realidade que diz respeito ao ser humano. E quando eu digo homem, eu não estou me referindo só ao sexo masculino, estou falando do ser humano como um todo, entendeu? Sem Cristo, ele é um animal irracional quase, entendeu? Ele age como um animal irracional quase, entende? Por quê? Porque o que predomina nele é a busca pela satisfação dos seus instintos, dos seus desejos. Essa é uma caracterização que serve bem para nós aqui, irmãos. Quando salvo, quando conhece ao Senhor, ele não é mais escravo, não é mais dominado dessa forma, mas ainda tem lutas porque o pecado ainda continua habitando os membros do seu corpo. O ensino bíblico, querido, é que o velho homem foi crucificado com Cristo para que o corpo volte ao seu estado natural antes da queda. Esse é o desejo, essa é a intenção de Paulo aqui, entendeu? O texto diz: pois sabemos que o velho homem foi crucificado com ele para que o corpo do pecado seja destruído, ou seja imobilizado, seja anulado, seja tornado ineficaz, entendeu? A ideia é essa. O velho homem foi crucificado para isso. Então há um chamado de Deus na nossa vida para que a gente viva o mais próximo que nós pudermos da realidade vivida por Cristo, ou por Adão antes do pecado. Repito, na nossa caminhada cristã, irmãos, vai haver momentos em que a gente vai chegar num nível bem elevado da vida cristã, quando tudo em nós almeja as coisas do Senhor. Isso não é uma coisa permanente, entendeu? Há momentos de crise, há momentos de dificuldade, mas é possível um ser humano viver isso por causa daquilo que Cristo fez por nós, entendeu? Porque o corpo do pecado foi destruído, porque o meu velho homem foi crucificado com Cristo na cruz, então é possível que eu experimente isso na minha vida. Veja, irmãos, e eu quero que vocês lembrem de uma coisa. Mesmo que essa realidade a nosso respeito seja parcial, né, nós somos desafiados por Deus a viver o mais próximo que pudermos da realidade vivida por Cristo. É por isso que o velho homem foi morto. Eu quero te mostrar um exemplo do que eu estou falando aqui, irmãos. Eu quero que você entenda algo bem curioso e eu vou encerrar com isso aqui. Vá rapidinho aí para Filipenses capítulo 3. Pegue aí, abre aí Filipenses 3. Veja o versículo 20 e 21. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então veja o que Paulo está dizendo, irmãos. Embora esteja nesse mundo, eu não sou um cidadão do mundo. Eu sou um estrangeiro aqui. A minha pátria não está nesse mundo. Eu sou um cidadão do céu. É isso que Paulo está dizendo. E é do céu que eu aguardo o meu Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Agora, por que é que eu estou aguardando o meu Senhor e Salvador vir do céu? O texto diz: porque Ele transformará meu corpo de humilhação para ser igual ao dele, ao corpo da sua glória. Irmãos, prestem muito atenção nisso aqui. Em espírito, eu já estou com o Senhor Jesus, assentado com Ele nas regiões celestiais. Eu já sou um cidadão do céu, né? Isso é a minha realidade em Cristo. Mas, enquanto aqui na terra, eu aguardo a sua vinda. E por que isso? Porque quando Ele vier, Ele transformará meu corpo de humilhação para ser igual ao seu corpo glorioso. Em outras palavras, estamos aguardando a redenção do nosso corpo. É o mesmo ensino de Paulo em Romanos 6,6, irmãos. É o mesmo ensino, irmãos. Vai vir o dia, querido, em que até o meu corpo será completamente liberto do pecado. Paulo já tinha dito isso, irmãos. Romanos 8,30. Aos que predestinou, né? E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Ele está dizendo, olha, nós já estamos glorificados e virá o dia em que até o nosso corpo também será glorificado. Essa é a nossa esperança, irmãos. Essa é a verdade que nós estamos estudando, irmãos, em Romanos 6,6.
Paulo está aqui explicando, querido, que o objetivo supremo que está por trás do fato de que o meu velho homem foi crucificado com Cristo é que esse velho homem foi crucificado para que eu seja libertado inteiramente até no corpo onde o pecado ainda habita. É o que ele está querendo, o que ele está dizendo é isso, irmãos. O propósito é esse, entendeu? O velho homem foi crucificado com um objetivo. Qual o objetivo? Que eu seja inteiramente liberto até no corpo onde o pecado ainda habita. Agora, me permita rapidinho só fazer essa conexão, irmãos. Eu queria que vocês percebessem a conexão, irmãos. A conexão dos versículos 1 e 2, né, com o que está sendo dito aqui. Veja, é como se Paulo estivesse dizendo assim, observe, vocês conseguem perceber a loucura de questionar, como alguns têm feito, que devemos continuar no pecado para que a graça seja abundante? Porque ele começa o capítulo com esse questionamento, entendeu? Quer dizer que nós vamos continuar pecando para que a graça continue abundando cada vez mais? Ele está dizendo, isso é loucura. Isso é loucura. Como é que vocês podem perguntar isso? Por que ele está dizendo que é loucura? Porque todo o objetivo da graça e da salvação, querido, é nos libertar do pecado em todas as partes do nosso ser. Ou seja, na personalidade e também no corpo, entendeu? Como pode alguém dizer que esse ensino que Paulo está sugerindo com o seu ensino que eles podem permanecer no pecado para que a graça aumente? Não há condição, irmãos. É uma loucura, na verdade. Então, tudo que Paulo está fazendo aqui é respondendo à pergunta inicial. Ele está voltando para lá, entendeu? Ele não perdeu de vista a pergunta que foi feita. Porque, queridos, quer queira, quer não, essa é uma pergunta que, quando nós falamos sobre justificação pela fé, as pessoas são levadas a fazer, na verdade, entendeu? Olha, onde a graça abundou, onde o pecado abundou, superabundou a graça. Puxa, então isso quer dizer o quê? Que nós vamos continuar pecando para que a graça continue a superabundar. É isso, Paulo? Ele está dizendo, não, meu filho, de forma alguma. Não há possibilidade. Como você pode querer viver no pecado se você já morreu para o pecado? Se o teu velho homem já foi crucificado com Cristo. E ele foi crucificado com Cristo para que o corpo do pecado seja desfeito, seja destruído, entendeu? A ideia é que nós sejamos libertos até no nosso corpo, irmãos. Eu sei, querido, que é uma realidade difícil, mas esse é o desafio que nós temos. Eu quero só te dizer uma coisa. Quando você pecar e começar a questionar se você é salvo ou não, lembre-se da distinção. O que eu quero fazer, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o que eu odeio, esse eu faço. Se eu faço o que eu não quero fazer, já não sou eu que faço. Mas o pecado que habita em mim faz isso. Quando nós pecamos, irmãos, nós não perdemos mais salvação. Nossa salvação não é mais ameaçada com o pecado. Porque o pecado está circunscrito. O pecado está limitado ao meu corpo. Ele não tem mais poder sobre o meu espírito. Se você é filho de Deus, teu lugar no céu está absolutamente garantido e certo. Você não só morreu com Cristo, foi sepultado com Cristo, ressuscitou com Cristo, mas você está assentado com Ele também nas regiões celestiais. Irmãos, me diga uma coisa, querido. Não faz sentido. Veja, eu vou convidar, eu vou ler, vou terminar só lendo. Olha só, capítulo 8, versículo 32. Vou começar do 32. Veja se isso não faz sentido para você agora, irmãos. Olha, aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus, do amor de Cristo, irmãos? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Pulando o versículo 36 e 37. Versículo 38. Pois eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes,
nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou, se você preferir, Romanos 8:1. Portanto, agora já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Essa é a nossa realidade, irmãos. É a realidade a nosso respeito. Se você está em Cristo, não há mais condenação. Se você está em Cristo, nada mais pode te separar do amor dele. Absolutamente nada, irmãos. Sim, o pecado ainda habita o teu corpo. E por causa disso, pode ser que a gente tropece. Na verdade, nós vamos tropeçar. Nós vamos fazer alguma besteira. Mas isso não muda a nossa realidade, não muda a nossa condição. Você não perde a salvação porque cometeu um pecado, irmãos. De maneira alguma. Você está em Cristo. Teu lugar está garantido. Eu espero, querido, que isso traga algum consolo para você. Irmãos, eu digo a vocês, se você não crê nisso, o que resta para você é o seguinte: quando você pecar, você vai ter que voltar aqui à frente e dizer: eu quero aceitar Jesus de novo. É sério, porque o que sobra é isso, irmãos. Se você acha que o pecado tira a tua salvação, você está dizendo que o sacrifício de Jesus não foi suficiente para te salvar. E que você precisa fazer alguma coisa para se ajudar, porque senão você está ferrado, entendeu? Então não resta muita coisa para nós, irmãos. Não resta muita coisa para nós. Graças a Deus, a nossa salvação não depende de nós, do nosso esforço ou do nosso sacrifício. Isso não significa que eu não tenho que me esforçar, que eu não tenho que me esforçar, e que eu não tenha que viver uma vida santa, irmãos. Não é isso. Não me entenda mal, por favor, tá bom? Significa que essas coisas não me dão salvação. O que me dá salvação é o sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Obras são apenas consequências da minha salvação e não uma condição para ser salvo. Amém?